Ó, vamos lá. Habilidades para você ter e desenvolver para que você se torne grande dentro desse negócio. Primeiro, comunicação e influência. Ouvir atentamente e criar conexão real. O que é uma conexão real e ouvir atentamente? Ouvir atentamente é você escutar as pessoas e perguntar, e a conexão real é o quê? É quando você pergunta sobre o que ela está falando. O maior desafio do ser humano, o maior desafio do homem e da mulher é que quando alguém está falando alguma coisa, a gente tem mania de falar por cima do que a outra pessoa está falando e começar a falar de nós mesmos. É assim, eu não sei, é difícil interromper isso na nossa cabeça. Quando você está falando com uma pessoa, é importante que o assunto seja ela. Gente, faz isso que vai ser transformador. O assunto é a pessoa, não é você. Pare de fazer comparações. Se ela está falando do filho dela, pergunte sobre o filho dela, não vai falar do teu. Se falar que ela viajou, não fale de suas viagens, pergunte como foi a viagem dela. Se acabou de comprar um carro, pare de falar do seu carro, de que você também comprou, que você deseja alguma coisa, e pergunte para ela se ela está feliz com o carro que ela está dirigindo. Então, esse é o maior desafio nosso. O maior desafio nosso é a gente parar de falar de nós mesmos. E aí eu percebo muito que poucas pessoas têm essa habilidade. Poucas pessoas têm essa habilidade. Dentro de Forever, eu conto nos dedos quem tem essas habilidades. Líderes, grandes líderes, ainda praticam falar de si mesmo. Grandes líderes. Então, eu vou dar para vocês o pulo, chamado pulo do gato, né? O pulo do gato. O pulo do gato é você parar de falar de você. É você se importar e perguntar sobre a pessoa que está na sua frente. Não, se ela passou por uma experiência, você fala assim, menina, não é que isso já aconteceu comigo? Esqueça isso. Fale com a pessoa, pergunte o que você está fazendo para melhorar, quais são os seus próximos planos. Pergunte, se interesse. Se você, acredite em mim, se você não falar nada de você, a pessoa vai te amar. Vai falar assim, nossa, que pessoa incrível que eu acabei de conversar. Nossa, a Ionai Miranda é uma mulher incrível. Nossa, ela é. Vocês serão lembrados por vocês não terem falado nada de vocês. Pessoa chata, aquela pessoa que só fala dela. Você vai lembrar de alguém da sua família, de algum amigo, que fica falando o tempo todo dele, que ele é o melhor, porque tudo dele é melhor, porque o filho dele é melhor, porque a casa dele é melhor, porque o carro dele é melhor. Vocês conhecem gente assim, sim ou não? Não são chatas? A gente não quer nem chegar perto dela. Quando a gente está atravessando a rua, a gente vai atravessar a rua e caminha do outro lado, só dá um tchauzinho assim para não falar mais dela, não falar mais com ela. Então, esse é o principal. Gente, se existe uma habilidade poderosa, é essa que eu estou falando para vocês. É essa. É vocês se importarem, criar uma conexão com outra pessoa, perguntar sobre o que ela está falando e não falar absolutamente nada de vocês. Se você sentiu o que falou, você freia e volta e vai continuar a falar com as pessoas, ok? Sobre o nosso negócio, explicar com clareza sobre o produto e o negócio. Como a gente vai fazer isso na comunicação? Pode falar, Isabel. Marçal, nesse ponto aí que você falou, da pessoa não falar dela e só perguntar e escutar, também tem um ponto que às vezes a gente peca, é quando está iniciando um assunto que vai direcionar para o nosso negócio, para as informações que a gente precisa saber da pessoa, e às vezes nós mesmos, mediante uma fala dela, a gente vai conduzindo a conversa para outro caminho. E aí, tipo, desfoca daquilo que a gente quer. Então, isso é muito importante a gente prestar atenção. Quando a pessoa falar as coisas que a gente quer saber,
e a gente ir na conversa dela e acaba desviando o caminho que a gente quer ir. Quando você vê lá na frente, quebrou, acabou tudo. Aí não tem como você voltar a falar e conduzindo o assunto para aquilo que você queria fazer. Isso já aconteceu comigo e é muito ruim porque não tem mais como voltar naquele momento. É uma, a gente entende, o Lino ele fala uma coisa, ele diz o seguinte, que numa comunicação, porque assim, um dos maiores comunicadores que eu conheço, comunicador, tá? Tô falando de comunicador, que comete erro também, mas de comunicador. Para mim é o Lino Barbosa. Já vi várias pessoas muito boas de comunicação, mas como eu sigo o Lino, eu escuto muito ele, então eu presto atenção no que ele faz e o que ele fala. O Lino ele fala o seguinte, que ele prefere criar uma amizade inicialmente com alguém, e ele faz isso só perguntando sobre a pessoa, depois ele troca telefone e tudo mais, para depois ele ir lá fazer um café, ele marca num shopping, em algum mercado, ou convida a pessoa a ir na casa dele, ou a pessoa convida para ir na casa dele. Sempre, e ele faz uma coisa que também eu já falei aqui algumas vezes, que todas as vezes que alguém convida para ir na casa dessa pessoa, convida o Lino para ir na casa dela, dessa pessoa, o Lino sempre leva comida. O Lino sempre leva comida. Sempre leva comida. E por que isso? Porque é do homem, do ser humano. Homem não, do ser humano. Quando você alimenta alguém, presta atenção nessa informação. Quando você alimenta alguém, você atrai essa pessoa mais para próxima de você. Não importa, não precisa ser jantar, almoço, top, não. É você chegar e falar assim, ó, vamos ali comer alguma coisa ali, e tá aqui um bolinho aqui e tudo mais. Alimentou. Quando a gente alimenta pessoas, essas pessoas vão lembrar da gente. Tem uma coisa que não está escrita aqui. Seja educado com as pessoas. Eu abro porta de carro até hoje para Silvia e para todos os meus filhos. Eu vou entrar em qualquer carro, eu entro, eu pego, abro a porta. Silvia entra, eu fecho a porta e vou do outro lado lá e sento. Faço isso para o meu filho, faço isso para minha filha, faço isso para minha esposa. Quando alguém está na Forever, por exemplo, a pessoa está saindo, eu abro a porta, eu abro a porta. Se a pessoa tem alguma coisa carregando, principalmente mulher que tem uma caixa de aloe vera muito pesada, eu me proponho a carregar, eu me proponho a fazer isso. Inclusive, preste atenção nessa informação. Inclusive, eu qualifiquei uma supervisora por essa ação. A pessoa foi lá comprar um produto, presta atenção nessa informação. A pessoa foi lá comprar um produto, ela foi acompanhada de uma outra pessoa, eu ajudei ela a escolher os produtos. Quando ela comprou os produtos lá na Forever Recife, eu acompanhei ela até ela foi pedir se eu não me engano, foi pedir um Uber. Eu esperei o Uber chegar. O Uber chegou e eu abri a porta do Uber, ela sentou e ela foi embora. No outro dia ela estava me ligando querendo saber sobre o negócio. E ela veio para o negócio e se tornou supervisora. Olha que interessante essa informação. Tereza Garcia, para quem é de Recife sabe quem é. Se estiver aqui na sala, ela pode confirmar isso aqui. Ela fala, eu nunca mais me esqueço do que você fez. Então, a comunicação e o relacionamento, ela precisa ser algo impactante na vida das pessoas. E acredite, é fazer o básico. Sabe aquela educação, para quem teve, né? Eu vou falar de mim porque eu tive essa educação. De pai e mãe, a mulher passa na frente, o homem carrega as coisas, o cuidado, o zelo com a pessoa que está do seu lado. Você fazendo isso, você fazendo o básico do que você aprendeu, tá ótimo. Na rua, e eu estou falando isso, por que você está falando isso? Porque para mim faz diferença, para mim faz diferença. Se eu estiver andando numa calçada, por exemplo, eu fico andando do lado de fora da calçada e quem está do meu lado anda do lado de dentro da calçada.
Para quê? Se acontecer alguma coisa, para poder proteger. Então, quando a gente vem com essa mentalidade de proteger, de cuidar das pessoas, nós teremos um alcance, uma relevância na vida dessas pessoas, e essas pessoas que a gente está recém conhecendo, principalmente, vai lembrar da gente. Essa é a maior habilidade que nós temos. Essa é a nossa maior habilidade que nós temos. De que a gente pode conhecer pessoas, tratar bem delas, não precisa ir diretamente ao fato de falar de negócio, não, cria uma amizade, porque é o que a gente fala de relacionamento frio. Uma vez as pessoas perguntaram, como é que você mostra o plano para uma pessoa que é fria? Né? O que é fria? É um relacionamento que você acabou de conhecer. E a pessoa fala, só esquentar o relacionamento. Só esquentar o relacionamento. É só isso. Tem pessoas que a gente não lembra nome, mas a gente pode falar com ela. Sexta-feira, Theo estava treinando, acabou o treino do Theo, entrou um outro grupo para treinar com um outro professor. O outro professor lembrava dele, de treino na academia. Ele era militar, ele é militar da aeronáutica também. Mas só que ele é muito depois de mim. Aí eu falei com ele, e aí, rapaz, como é que você tá? Tudo bem? Ele, pô, Marçal, quanto tempo? Ele lembrou do meu nome, eu não lembrei o nome dele. Aí eu falei assim, pô, tá com a escolinha aqui também? Eu falei assim, tô, rapaz. E aí, seu filho? Tá o quê? Eu falei assim, ele é goleiro. Pô, que legal. Ele é bom? Eu falei assim, eu acho que é. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, me dá teu telefone, que eu vou marcar um teste pro Theo num clube que eu tenho parceria com o pessoal lá. O clube é muito bom. Aí eu, na hora, peguei. Ele eu dei um oi para ele. Eu não botei o nome dele, que eu não lembrava o nome dele. Aí botei ali. Aí quando ele me respondeu de noite, apareceu o nome dele. Aí eu fui lá e botei o nome dele. Aí comecei a falar com no nome dele. E aí, William, tudo bem? Como é que você tá? Você consegue para quando? Ele falou assim, Marcelo, eu acho que eu vou conseguir para essa semana agora. Ou seja, essa semana agora eu devo fazer um teste com o Theo. Num clube que é bem conhecido aqui, inclusive, em Recife. Então, assim, olha que interessante. Eu falo com as pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, aperto muito todo mundo, falo com todo mundo. Algumas pessoas falaram que você, Marcelo, tu tinha que ser da política. Tu fala com todo mundo. Eu falei assim, Deus me livre. Deixa eu no network marketing, que é melhor. Então, vamos lá. Dominar storytelling e compartilhar resultados. O que é dominar storytelling? Storytelling é aquela introdução que a gente faz, que eu vou ensinar aqui para vocês rapidinho, de contando a nossa história. Lembra que quando a gente começa uma apresentação de negócio, eu falo assim, olha, eu sou... é importante que nunca comece desse jeito. Eu me chamo Marcelo Marçal. Não, eu sou Marcelo Marçal. Não coloque, eu me chamo Rejane Lima, eu me chamo Roseli Rosa. Não, porque eu não me chamo. Oi, Marçal, eu não falo comigo mesmo, não sou maluco. Então, eu sou Marcelo Marçal. Por que eu falo a minha idade? Porque, Marçal, por que você repete sua idade? Nós precisamos repetir a idade? Não. Mas por que eu repito a idade? Porque para mim é um trunfo. Para mim é um trunfo. Marçal, a idade para você é um trunfo? Sim. Eu tenho 50 anos de idade. Aí a pessoa olha para mim e fala assim, você não aparenta ter 50 anos de idade. Para mim é um trunfo a minha idade. Então eu falo, vocês fiquem à vontade de falar ou não. Tenho 50 anos de idade, fui militar da Força Aérea Brasileira, trabalhei nisso. Eu criei relevância no meu emprego. Eu criei uma relevância em relação à sociedade. Né? As pessoas, eu gostava muito de ser militar. E crio uma necessidade. E eu tinha um desejo e um sonho de conhecer o mundo. E fazendo o que eu fazia, como militar, eu sabia que não iria conseguir. Até o dia que eu conheci esse negócio. Através da pessoa que me apresentou, sou grato a ele sempre, Kleberley Fernandes. Gente, minha apresentação é a mesma, vocês vão me ouvir daqui, vou fazer 20 anos de negócio, os próximos 20 anos eu vou estar falando exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa.
O que é o storytelling? É eu estou contando uma parte, o storytelling para o negócio, eu faço uma introdução, quem sou eu, quem era eu, da onde eu saí, qual era meu desejo e conheci Forever. E aqui eu consegui realizar meus sonhos. Quando eu faço isso, eu crio um desejo na pessoa, eu falo assim, pô, meu sonho, e eu pergunto para a pessoa, e você? Fala um pouco de você. Aí a pessoa começa a falar. Quando ela começa a falar, é aí que a coisa fica boa. Que aí eu começo a perguntar sobre o que ela está falando. Eu falo assim, pô, e é mesmo? E é desse jeito? É isso que você quer da vida? É, tá, 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 tá. E aí eu sempre falo, na comunicação, eu falo assim, fazendo o que você faz hoje, daqui a quanto tempo você vai realizar esse sonho aí? Aí a pessoa, pô, difícil, hein? Fala assim, e se eu falar para você que eu tenho a minha oportunidade, pode transformar isso para você em pouquíssimo tempo, em 1 ano, 2 anos no máximo. Gostaria de saber quando. Aí a pessoa vai falar o quê? Agora. Aí eu mostro o plano. É sensacional isso. Isso é incrível. Isso é transformador. Transformador. Escute os líderes do mundo falando deles. Você percebe que isso não demora nem 2 minutos. Isso não demora nem 2 minutos, é uma introdução. E aí você vai ter esse resultado. Mentalidade de crescimento. Resiliência em frente aos nãos. Como nós vamos aprender? Como nós vamos aprender a tratar os nãos? Muitas pessoas, quando vêm para o negócio, essa habilidade ela não é construída de cara. Então, ela fica preocupada se a pessoa vai dizer sim, se a pessoa vai dizer não. É ou não é verdade? A gente vai falar com alguém e fala assim, será que fulano vai falar sim? A gente se preocupa. E eu vou dizer para vocês, tirem essa preocupação de vocês. Como se tira essa preocupação hoje em dia, né? Eu tenho uma prática de as pessoas que vêm desenvolver um negócio comigo, eu peço para ela, lista de nomes, coloque as pessoas boas de um lado e as pessoas ruins do outro. O que é pessoa boa, o que é pessoa ruim? Pessoa boa é que trabalha pra caramba, que tem emprego, 2 empregos, cuida de pai, de mãe, de filho, tem cunhado, tem um monte de problema, mas é a pessoa que está na luta. Ela é a pessoa boa. Ela é a pessoa boa. Quem é a pessoa ruim? É aquela pessoa que é dependente de todo mundo, reclama de todo mundo, critica todo mundo, fala mal de todo mundo. Essa pessoa é a pessoa ruim. Você vai mostrar esse negócio para esse grupo aqui, de pessoas ruins. E de pessoas boas, você vai conectar essas pessoas no nosso sistema, na apresentação de negócio, tudo aqui. Então, você vai construir isso. E por que isso aqui vai fazer com que você tenha resiliência frente dos nãos? Porque você sabe que esse grupo vai te dizer não. Então você fica mostrando o plano para ele e vai escutar não todo dia. Não, 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 não. Tu vai ficar bom escutar não. E você nem vai se importar mais. E aí você vai ter o jeito certo de falar com qualquer pessoa a qualquer momento. Você vai ser super comunicativa. Eu tenho uma pessoa do meu grupo, para quem não conhece, o Elcio Monteiro. O Elcio Monteiro, para mim, ele é um dos maiores, uma pessoa que consegue influenciar as outras assim de um jeito que eu fico olhando assim para ele e falo assim, cara, esse cara, ele, graças a Deus, agora está retornando aí para o negócio aí com força total. Escreva o que eu estou falando, escreva o que eu estou falando. Não vai demorar 1 ano e meio, ele vai mudar de PIN. Ele vai para Safira Diamante. Não vai demorar 1 ano e meio. Ele fala para a pessoa assim, ó, assina o contrato. Aí a pessoa, mas eu não sei. Ele chega e fala assim, mas eu sei. Assina aí, ponto, acabou. Você não confia em mim, não? A pessoa, confio. Então vambora, pô. Tá com medo de perder R$ 2.000? Aí a pessoa, né? Ele é isso mesmo. Cara, é assim que ele faz. Se vocês verem o Elcio conversando com alguém, vocês ficam assim, ó. Caramba. E às vezes a gente fica cheio de dedo para falar com as pessoas, né? Ele não, ele fala assim com todo mundo. Ele fala assim com o presidente, com o faxineiro, ele fala com qualquer pessoa. Ele fazia coisas, na época que eu trabalhava com ele, ele falava com pessoas de um jeito, ele batia nas costas das pessoas. E aí, coronel, tudo bem com o senhor? Eu falei assim, Elcio, esse cara é o comandante do exército.
Ele falou assim, eu sei, gente boa pra caramba, já joguei vôlei com ele. Ele trata todo mundo no mesmo, na mesma régua. Na mesma régua. Então, assim, esse jeito eu não tenho. Então, eu tive que desenvolver esse jeito. E o jeito que eu tive para desenvolver isso foi falar com o maior número de pessoas possíveis, já sabendo que as pessoas iam me dizer não. Então, eu ganhei esse. Eu aumentei aqui a questão do não. Eu aprendi a trabalhar ele. Eu falei assim: não, beleza, isso aí eu já sei que ele vai dizer não, então eu tô de boa. Ele tá na sala? Aí, ó. Ele é desse jeito. Tu não é desse jeito, Elcio? Abre teu microfone aí para falar. Pode eu beber uma água aqui. Se pode falar, né? Que tá no trabalho agora. Se não puder, vamos embora. Espírito empreendedor e autorresponsabilidade. Marçal, Quando você vem para o. Oi, foi eu que te chamou? chamei. O senhor tá bem? Isso. Tudo bem, eu estava aqui. O senhor tá no quartel? Eu tô aqui. Aí, ó. E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bela manhã para todos nós aí. Olha aqui, eu vejo que as primeiras José Pedrinho, aí todo mundo, Solange, Elinás. Engraçado, Marcel, que você está dando esse treinamento hoje. Deixa eu fazer uma observação aqui. E o que que acontece? Eu estou lendo um livro sobre comunicação social, que fala justamente isso. A coisa mais importante é você se importar. Então, desde os homens das cavernas, a gente tem a necessidade de saber o que a outra pessoa está sentindo. Por quê? E até para o instinto de proteção, a gente precisa saber se uma pessoa está bem ou não para poder a gente ajudar. A gente precisa saber socialmente o que está acontecendo. E essa época moderna, ela tira um pouquinho esse tato de comunicação que a gente tem com as pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O Marcelo estava falando aqui comigo a respeito do trato. Eu sou o único graduado aqui no andar que para conversar com a autoridade máxima aqui, que é o diretor, o chefe do subdepartamento de operações de aeronáutica. E eu entro na sala dele, eu converso com ele, a gente olha para onde. E essas pessoas, às vezes, elas terem cargos elevados, você continua tratando com respeito, mas, ao mesmo tempo, você demonstra que é importante esse contato com elas. E isso serve para todo mundo. Meu chefe, o Coronel Fon, comentei com ele sobre o Fernando essa semana, que passou. Ele tem 38 anos de serviço. Ele falou, Elcio, como é que você ganhou mais de 1 milhão com esse negócio? Eu nunca ouvi falar disso. Eu estou interessado. Mas por que ele cheguei a esse ponto? Porque antes de eu fazer qualquer contato com ele, eu já estou trabalhando com ele há 1 mês e meio, 2 meses. Eu estou criando laços de confiança com ele. Então, tudo isso que o Marcelo está falando, isso é o beabá do negócio. E isso a gente tem que partir, primeiramente, do nosso coração, do interesse genuíno para outra pessoa. É assim que eu faço no meu dia a dia. E atacar o maior número de pessoas, que é isso que ele está falando, a duplicação. Então, Marcelo, o que você está falando assim, foi o que eu aprendi contigo todos esses anos. São 17 anos para 18, são eu entrei em 2007, a gente está em 2025, são 18 anos de negócio. Então, assim, de vínculo com a Floresta, de muito aprendizado que eu trouxe para a minha vida. E muitas pessoas da minha organização que não estão mais hoje na atividade, elas falam, Elcio, a Floresta foi uma escola, eu me tornei uma pessoa melhor, principalmente na minha habilidade social. Então, foquem nisso, busquem. Hoje, a gente tem muito material aí no YouTube, dando dicas maravilhosas sobre isso tudo. Sobre essa coisinha que você tem de dificuldade. Quanta pessoa te ensinou, eu falo com o Marçal, porque muito do que eu aprendi na Floresta foi exclusivamente com ele, justamente por essa maneira que ele tem de tratar as pessoas. Eu trouxe isso para a minha vida e hoje, inclusive, as pessoas que se relacionam melhor socialmente, elas são mais felizes, sabe? Entendeu? Essas pessoas que se relacionam melhor socialmente, elas são mais felizes. Faça isso de forma genuína que você vai ter completamente sucesso na vida. Não? Não sabe que te vai te atrapalhar, não. Eu estou aprendendo aqui contigo. Ô, Elcio, informação importante. Esse mês que vem eu tô indo aí, no Rio. Levando todo mundo aí.
Vamos visitar você aí também. Prepara a casa aí. Já está tudo preparado aqui. Já vou botar mais água no feijão. Eu sei que tu gosta do feijão da Landa. Bora. Então tá bom, Então, um pessoal, abraço, pessoal. o Elcio, por exemplo, ele é um dos exemplos desse de comunicação. O Elcio, ele sabe se relacionar com todo mundo. Quando eu falo todo mundo, é todo mundo. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, aconteceu um momento com a gente estava numa viagem com a Forever, o Rex estava sentado, descansando e comendo, sozinho, porque ele já tinha falado com todo mundo. Aí o que, que o Elcio faz? Senta do lado dele e começa a conversar, sem saber quase nada de inglês. Exatamente isso. Então, assim, só que isso é do Elcio. Eu não tenho isso. Eu falava assim, Elcio, tá maluco? Tu tá conversando com o presidente da empresa assim, desse jeito? E ele falou assim, pô, ele é gente boa demais. Riu pra caramba de mim. Eu não tava entendendo ele, ele não tava me entendendo. Mas a gente se abraçou lá, se conversou. Ou seja, ele vai pro campo, ele fala com todo mundo do jeito dele e dá certo. E dá certo. Tá? E dá certo. Então você tem que pensar nisso aí. Sobre espírito empreendedor e autorresponsabilidade, nós temos um grande negócio, você tem um grande negócio. É importante que você que está dentro do negócio, pegue esse negócio e invista no negócio, pegue o lucro e invista no negócio, no negócio. Ou comprando mais produtos, ou comprando ferramentas digitais, e aí você fala com a sua linha ascendente e solicita alguém que possa te ajudar com as ferramentas e aprender constantemente com os desafios. Ou seja, deu errado aquilo ali, você vai lá e corrige. Não sei se vocês sabem, não sei se vocês têm essa informação, mas vocês sabiam que o avião ele voa corrigindo rota de 1 minuto. O avião corrige rota. Você está ali sentadinho ali na cadeira ali e você não sabe o que está acontecendo ali. Porque às vezes o avião ele pega um vento muito forte, pode deslocar ele um pouquinho. Gente, deslocar 1 grau, 1 grau, 1 grau, o avião fazer isso aqui, só isso, ele chega em outra cidade, em outro estado. Ele erra o caminho. Então ele fica sempre corrigindo. O avião não voa reto, ele voa fazendo curva, porque a terra é curva, então tem que fazer uma curvinha ali, tem que estar sempre se corrigindo, é o nosso negócio. Nós somos como se fosse um avião, nós precisamos fazer correções o tempo inteiro. O tempo inteiro, a gente errou aqui, opa, errei aqui. Igual a Isabel falou assim, poxa, eu errei nisso aqui, mas tenho certeza que hoje ela pode até errar, mas erra muito menos. E toda vez que ela erra, ela percebe, errei. Vou tentar voltar o jogo. Vai lá e tenta voltar o jogo. Novamente, é o que eu estou falando, por exemplo, sobre falar de si mesmo. Parar de falar de si e escutar as pessoas. Liderança e formação de equipe. Ensinar, acompanhar e duplicar. Mas para você ensinar, o que você precisa fazer primeiro? Aprender. 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 E aí a gente percebe que alguma coisa, para de novo. Sabe aquela pessoa da academia que vem uma vez na semana? É ela. Não tem nada. E tem alguma coisa de errado nisso? Não. É melhor que ela não. É pior se ela não viesse nunca. Mas o que é correto? É você estar sempre presente nos treinamentos. Inspirar com o próprio exemplo. Isso é maravilhoso. Você quer mostrar, por exemplo, temos aí agora a meta do supervisão com 10 C6. O que você precisa fechar esse mês? Adivinha? A supervisão. Para quê? Para que quando você patrocinar uma nova pessoa, ela vai olhar para você e falar assim, como foi que você se qualificou a supervisão? Aí você vai dizer, foi desse jeito aqui, eu fiz isso, mostrei 20 planos, vendi tantos produtos, cadastrei, patrocinei tantas pessoas e tal, fiz isso. Vamos fazer junto? Aí a pessoa vai falar o quê? Vamos. Porque você fez.
Como você vai ensinar atividade se você não fez atividade? Como você vai ter um grupo que fez atividade se você não fez atividade? Então você tem que ser o quê? A inspiração. Você tem que ser o exemplo. Você tem que ser o número um. Eu falei aqui algum tempo atrás, haja como se já houvesse. Haja como se já houvesse. Carregue Meu isso no coração de microfone está vocês. aberto? Oi? Meu microfone está aberto? O meu tá, o seu tá também. O meu e o seu. Raquel? Tá ouvindo? Raquel? Raquel, você tá ouvindo, Raquel? Então, eu quero pedir licença e falar, você falou conhecer, né? Não basta falar, tem que conhecer, viver. Eu vivo forever. Pode falar. Então, oi, eu posso falar. Assim, Pode. eu voltei. Diz que o bom filho a casa volta, né? Coisa boa. Você mora onde, Raquel? Eu estou morando agora em Guaratinguetá, São Paulo, mas eu era de Eita, Piracicaba. conheço, eu morei E aí. o André me buscou. O André me resgatou. Mas pronto, exatamente sobre isso. O resgate, por exemplo, Raquel, você vai conseguir resgatar outras pessoas se você estiver no negócio, se você estiver agindo no negócio. Porque não adianta falar para as pessoas algo que você não está praticando. Isso que eu quero dizer. Se você é difícil para as pessoas que não conhecem ter autonomia, ter assim a capacidade de falar, eu sei do que eu estou falando, sabe? Então, quem já viveu, quem experienciou a Forever, que nem você está com uma camiseta Freedom, eu já lembro É, do produto. Eu já oi. lembro. Então é sobre isso. Mas A continue. Isabel Boy estava bebendo ele aí, ó, agora. Então, Freedom é o MSM, né? Que eu vendi muito esse produto. Isso é bom demais, né, não? É tudo de bom, por isso que estamos aqui de novo. Que bom, seja bem-vinda novamente. Amém. Então, pessoal, motivar e dar feedback construtivo. O que é feedback construtivo? É você pegou uma informação, você agiu e não deu certo. Aí você fala assim, cara, preciso corrigir. Aí você corrige. Aí vai lá e pratica de novo e deu certo. Aí você fala assim, e Marçal, sabe aquele negócio que você falou? Eu fiz, deu tudo certo o que você falou. Olha, eu fiz assim, 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 assado. Pô, que maravilha, que bom. Porque a ideia da gente aqui, as pessoas novas não têm essa noção. Mas eu vou falar para vocês, para os novinhos principalmente. Nós queremos que você fique rico. Nós desejamos isso na sua vida. Talvez até mais do que você, e talvez a gente acredite mais em vocês do que vocês mesmos. Por que nós queremos que você fique rico? Porque quanto mais pessoas ricas desenvolvendo esse negócio, mais forte é a estrutura do nosso negócio. Por mais tempo esse negócio vai durar. O meu empreendimento dura 20 anos. O meu empreendimento dura 20 anos. Por quê? Porque a gente cria novas pessoas, pessoas que têm resultado financeiro bom. É por isso que a gente está aqui. A gente não está aqui porque chegou primeiro. Porque tiveram outras pessoas que chegaram primeiro do que a gente e não estão mais no negócio. Muitas pessoas. Eu comecei esse negócio, já tinha muitos gerentes safiras. Aqui em Recife já tinha gerente sênior. Tinha pessoas que ganhavam cheques assim, absurdos. Eu falava assim, caraca, que cheque é esse? O cara ganhou tudo isso. E eu ficava desejando o resultado do cara. O cara hoje não está nem mais no negócio. Porque o que faz a diferença aqui é primeiro você fazer, você motivar e você servir como exemplo dentro do negócio. 4, gestão de tempo e disciplina. Organizar atividades diárias com clareza. O que você vai fazer hoje? Quantos CCs? Eu trabalho, a minha cabeça é CC e pessoas. Eu tenho 2 contabilidades. Quantos CCs eu vou fazer hoje e com quantas pessoas eu vou falar? Então, hoje, a minha meta é o quê? A minha meta hoje é fazer um CC. Um CC. Minha meta hoje é fazer pelo menos um CC. E minha meta hoje é mostrar 2 planos. Eu já tenho um agendado, preciso agendar o outro.
Então, eu vou falar com as pessoas hoje para poder mostrar plano. No início desse mês, eu já mostrei 5 planos. No início desse mês, já mostrei uns 5 planos. Está tendo uma média de quase um por dia. Diz sobre negócio, sobre negócio, 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 negócio. Eu quero mostrar para as pessoas, eu quero fazer com que pessoas façam dinheiro. Eu não quero colocar ninguém dentro da Forever, eu quero ajudar as pessoas a ganhar dinheiro. Eu quero ajudar as pessoas, ensinar pessoas a fazer dinheiro. Quanto mais eu faço isso, mais eu me empodero, mais eu tenho poder, mais eu tenho autoridade, mais eu falo com as pessoas, eu falo assim, eu já ajudei mais de 150 pessoas a fazer mais de 10 mil reais em Forever. Eu, Marcelo Marçal, nesses 20 anos, já ajudei mais de 150 pessoas, muito mais. Mas aqui, botando uma média aqui de todas as pessoas que já fizeram, mais de 150 pessoas, mais ou menos, fizeram, acho que mais de 20 mil reais por mês dentro do negócio. Pessoal, o meu telefone aqui tá descarregando. Segura aqui rapidinho, outro gerente fala aqui para eu botar aqui para carregar. Só um minutinho. Gente, que treinamento, hein? Olha, estou pegando tudo, aproveitando e copiando, porque às vezes a gente tira o print e aí depois acabou a reunião, a gente esquece, larga para lá, e eu já estou copiando é tudo. E o Marçal, os líderes sempre ensinam a gente, né, que quando você escuta, copia e visualiza, você aprende mais do que às vezes só ouvir, né? E quando a gente escreve, a gente está praticando ali o aprendizado, né? Então, maravilhoso. E olha que são coisas que às vezes a pessoa pode pensar assim: ah, mas isso aí eu já sabia. Então, a gente só sabe das coisas que aprendemos quando nós praticamos, né? Quando a gente só ouve e às vezes lê, a gente não sabe ainda. A gente só vai saber realmente quando nós praticarmos. Então, começando essa segunda-feira com esse ensinamento desse grande líder, gente, é para a gente assim disparar mesmo, né, não, José? Disparar, acelerar e a adrenalina, como é que diz aquela a ativação da serotonina, né? Ativa nas nossas células e a gente é, revive, a gente fica mais motivado, a gente começa a semana com grandes perspectivas. Até então, passamos aí uma semana que acabou, e aí a gente começa a semana tipo, poxa vida, semana passada eu não produzi o quanto eu queria, ó céus, ó vida. E aí quem está aqui nessa mentoria hoje está, ó, recarregando as baterias para começar uma nova semana aí, ó, disparado. Ó o Marçal aí no ar demais. Presta atenção no homem turbinado. É isso aí, vamos que vamos. Então, vamos lá. Gestão de tempo. Organizar atividades diárias com clareza. O que você vai fazer hoje? Você já está ativo? Já fechou seus 4 C6? Já fechou 5 C6? Quantos C6 você já fez já no início desse mês? Graças a Deus, nós já estamos já com 5 C6 desenvolvendo o negócio. Já patrocinamos uma pessoa nova na França, inclusive. Então, assim, mais cadastrei ele aqui, os produtos vão ficar aqui, mas ele vai desenvolver o negócio na França e na Espanha, Portugal e aqui. Então, assim, o que que é? Qual a ideia do negócio? A ideia do negócio é você criar velocidade, criar para o seu povo fazer isso hoje, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo hoje. O que que você vai fazer durante essa semana? Ficar só assistindo o treinamento é bom, mas o melhor é você colocar em ação tudo isso. Coloque em ação todas essas coisas. Equilibrar prospecção e atendimento e equipe. Isso é muito importante. Nós que temos já um tempo de negócio, eu percebo, por exemplo, mas foi intencional. Eu, durante três anos, quando a situação estava, quando a gente estava ali iniciando um trabalho ali na internet, quando a gente estava voltando, tendo uma recuperação, eu trabalhei quase que exclusivamente a rede, mas foi intencional, foi intencional. Eu trabalhei praticamente só a rede, fui patrocinando, fazendo trabalho com profundidade, fui mostrando plano para profundidade, dando treinamento, fazendo um monte de coisa acontecer dentro do nosso empreendimento. Para quê? Para poder fortificar a rede. A rede ficou forte. Então, aí, o que que eu estou fazendo agora? Agora eu estou trabalhando para mim, novamente.
Marçal, eu sou novinho, tem que fazer o quê? Você tem que trabalhar para você o tempo inteiro. Você tem que trabalhar para você o tempo inteiro. Você tem que construir um negócio para você o tempo inteiro. São 2 anos aí trabalhando para você, para você, para você. A rede, o que você faz? Como você ainda não tem resultado e como você ainda não sabe dar treinamento, você coloca aqui, coloca no sistema. Coloca as pessoas no sistema, o sistema vai ensinar a sua organização. O sistema, pessoal, é a melhor ferramenta que você tem para fazer dinheiro dentro do negócio. Presta bem atenção, quanto mais pessoas estiverem aqui da sua rede, mais dinheiro você vai fazer. Então você tem que promover, tem que ligar para a pessoa, olha, vai ter treinamento, vai ter capacitação, venha, não perca. Ah, mas eu tenho dificuldade pela manhã, coloque um fonezinho, o Elcio está lá no trabalho dele lá, está com um fonezinho ali escutando. Faça isso também, tá? E mantenha esses hábitos constantes. Não faz uma vez e para, porque senão você vai ser aquela pessoa que vai estar naquela corrida da lebre e da tartaruga. Quem ganhou a corrida entre a lebre e a tartaruga? Foi a A lebre. tartaruga. Mas, Às vezes, porque a lebre tropeçou. Foi a tartaruga. Né, Kel? Foi a tartaruga. Por quê? Porque ela fazia devagarinho, mas ela tinha constância. O que a lebre fez? A lebre foi lá, correu e foi tirar onda, descansou e dormiu. Aí a tartaruguinha, ó, 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 e chegou em primeiro lugar. Então, quando a gente age dessa forma também, mesmo que seja pouco, os passos sejam pequenos inicialmente, você tem que ter constância. Toda semana, pessoal, hábito. Domingo, escreva o que você vai fazer durante a semana. Se você não fez isso ontem, faça isso hoje. Acabou o evento. E essa semana eu vou fazer isso, 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 isso. Tem reunião tal dia, vou falar com a minha linha ascendente, tem um plano para mostrar. E fazer tudo isso acontecer e precisa ser rápido, mas constante, constante, constante. 5, marketing pessoal e presença digital. Sexta-feira nós vamos ter um trabalho com o André sobre presença digital. Então você precisa estar aqui, a sua rede precisa estar aqui, vocês precisam estar aqui. Quarta-feira agora nós teremos treinamento de produtos. Então você precisa estar aqui também. Construir uma marca pessoal nas redes. O seu nome. Por exemplo, eu não vou mentir para você, eu deixo escapar uma coisa que eu deveria estar usando. E eu deixo escapar. O meu sobrenome, Marçal, ele tem um nome muito relevante no Brasil inteiro. Por quê? Por causa do Pablo Marçal. Só que eu não uso isso, mas eu deveria estar usando. Porque se eu usar mais o meu sobrenome, as pessoas virão até mim, inclusive, pensando que eu sou ele. Muitas pessoas falam assim, você é parente do Pablo Marçal? Tem um monte de gente que pergunta para mim, você é parente do Pablo Marçal? Eu disse, não sou. Mas admiro ele como comunicador. Então, assim, você precisa colocar a sua marca. Se eu olhar hoje para o seu Instagram... Você imagina se todo Silva tivesse que parar por causa do Lula, ou se todo Santos, né? Por sobrenome. Exatamente. Você está certo. Você tem que usar uma marca pessoal sua, uma imagem. Você precisa criar um conteúdo. Hoje, se eu olhar para o Instagram de vocês, o Facebook de vocês, o que vai estar escrito lá, pessoal? O que vai estar escrito lá? Se você se você pega o seu Instagram hoje, dá uma olhada nele e fala assim, essa pessoa é uma pessoa de negócio? Faz isso hoje. Termina aqui, pega o seu Instagram, abre, olha o seu Facebook, olha as suas postagens. Olha assim, isso aqui é um Instagram de uma pessoa de negócio? Eu faria negócio com essa pessoa, sim ou não? Olha isso é forte, hein? Eu faria negócio com essa pessoa, sim ou não? Aí você vai falar assim, talvez você fale assim, não faria. Porque tem Instagram que a pessoa nem aparece. Olha aí, a pessoa nem aparece. A pessoa coloca um monte de informação lá. Tem Instagram que virou revista da Forever. Tem Instagram que virou revista da Forever. Só tem produto. Você precisa aparecer mais, você precisa falar de negócio, você precisa falar de rede, você precisa estar falando mais sobre isso. Falar de produto é bom? É bom. Você pode estar usando aqui, por exemplo, para quem acordou, para quem estava mais cedo aqui junto comigo aqui,
Quantos produtos eu tomei hoje aqui na frente de vocês? Vocês viram? Eu tomei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Eu vi um 8, copo com 9, líquido meio turvo que você estava tomando algum produto. 10. Eu misturei. Só hoje, só agora É, pela manhã na frente de vocês, eu bebi Fab com aloe vera, com argimais, tomei 2 cápsulas de Artesia, tomei 2 cápsulas de Verforce, tomei 2 cápsulas de Imublend, tomei 2 cápsulas de cálcio, tomei 2 cápsulas de iVision, mastiguei um gummy e ainda coloquei perfume. Vou colocar de novo. 10 produtos aqui na frente de vocês. 10 produtos. E um que não é da Forever, que é creatina, que eu uso todos os dias, que eu aconselho vocês usarem também. Então, assim, você precisa mostrar para as pessoas que estão usando e não ficar falando de produto especificamente. Mostra o uso, o seu uso diário. Eu fiz o L10, perdi meu buchinho, perdi minha barriga. Mostra o resultado. Mostra o resultado. Quanto perdeu de quilo? Mostra o resultado, mostra o resultado. Isso vende, isso vende, isso vende demais, isso vende demais, ok? Gerar valor com conteúdo atrativo. Fale de coisas boas. Fale. A sua conversa, a partir de agora, que é novinho, só fala de coisa boa. Para você falar de coisa boa, você precisa consumir coisa boa. Não tem como você falar de coisa boa consumindo coisa ruim. Se você ainda está falando de política, se você ainda está falando de, de problemas, finanças, de coisas ruins que estão acontecendo no Brasil, vou te avisar logo. Isso vai durar muito tempo ainda. Isso vai durar muito tempo ainda. Então a gente precisa se desligar, se desplugar dessas coisas e partir para o negócio. O negócio, 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 negócio. Dica: família, família, filhos, Deus, animais, tudo isso impulsiona um Facebook e um Instagram. Família, filhos, Deus, pets, viagens, plantas. tudo isso eleva o seu Instagram. As pessoas olham assim, as pessoas falam assim, eu quero ter uma vida igual dessa pessoa aí. Porque as pessoas vêm para o negócio, as pessoas que não te conhecem, elas vêm para o negócio porque elas querem ter uma vida igual à sua. Como é que está a sua vida? O que você mostra hoje? O que você mostra hoje? O que está aparecendo nas suas redes sociais? É só produto? Tem que cuidar disso, tem que usar ferramentas digitais de prospecção. Então, sexta-feira, o André vai estar falando sobre isso. 6, conhecimento do produto e da empresa. Hoje, pela manhã, nós tivemos um bate-papo com os supervisores. Supervisores, algum supervisor que participou pela manhã, por favor, exercício sim, Ivanice. Mostrar fazendo academia, essas coisas todo dia, também funciona também o Instagram também. Algum supervisor que estava presente de manhã, por favor, abra seu áudio. Rejane, Lima, abre seu áudio, por favor. Bom dia, Marçal. Deu problema na minha internet, foi na luta. Agora que eu consegui entrar às 7, eu não estava nos supervisores. Que Não pena. estava não? Não. Então, peraí. Vamos lá. Ele já são... Ivanice, deixar as mulheres falar. Ivanice. Olá, Ivanice, sim. conta aí. Não precisa dizer o que a gente falou, mas conta para as pessoas como foi o evento. Às 6, pessoal, 6 horas da manhã a gente estava falando com os supervisores. Fala para eles aí como é que foi a Para estratégia. mim, para mim é sempre bom e maravilhoso mesmo, porque destravar cada dia, tudo que a gente aprende aqui é realmente destravar. Tem coisas que a gente acha que já sabia. Quando tipo de treinamento a gente fala, bum, né? E é isso, essa é a direção. E eu até agradeço por a dedicação de vocês, né? Vocês perceberem a nossa dificuldade. Então, para mim, é exatamente isso, é destravar. Aquilo que a gente tinha medo, ou se direcionar, como se posicionar, eu acho que é exatamente isso. Vocês estão tocando mesmo aonde a gente precisa.
né? E está junto com supervisores. Acho que todos nós temos a mesma dificuldade, esse degrau de tem, né? Não fazer e medo de fazer. Para mim é exatamente isso. É a Você, minha você convida as dificuldade. pessoas, você convida os assistentes supervisores a se qualificarem a supervisor para estar junto com a gente no dia 26? Sim, com certeza. Super vale a pena. Super. Quem não sabe exatamente, por exemplo, 6 horas da manhã, quem não está nessa direção, qual o sentimento? Ah, que horror, né? 6 horas da manhã. Então, quando você está, você nem pensa na hora, você nem pensa, você pensa na direção, o que você quer para você, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu já não tenho dificuldade, porque eu acordo 4h40, né? E eu sou realmente dessa parte de atletismo que tem que ser mais cedo. Então, para mim, eu acho que cabeça de empresário, cabeça de quem é atleta, né? Eu acho que já não tem esse problema. Então, eu convido vocês, né? Quem tem essa dificuldade de acordar, é isso, é tomar um FAB, é tomar um Agimais, é tomar suplementação. Eu também consumo bastante. Estou, graças a Deus, ajudando muitos atletas, né? Mas com essa minha consciência, então eu sou exemplo daquilo que eu faço. Então, é isso. Maravilha. Convido vocês a estarem junto com a gente no dia 26, às 19 horas. Vamos estar dando um outro treinamento para os supervisores e acima. Supervisor, assistente gerente, gerente, estão junto com a gente. Ou seja, quem daqui se qualificar a supervisão, ou seja, fechar 10 C6 até o dia 26, vai estar junto com a gente à noite. E também convido vocês para o dia 19, dia 19 não, sexta-feira agora, vai estar junto com a gente para o primeiro. É o primeiro ou o segundo? Segundo. É o segundo ativação. Segunda ativação de 2025. Então venha para o ativação, que vai ser vai ser sexta-feira agora, tá legal? Não percam. Então vamos lá. Dentro da conversa que nós tivemos com os nossos supervisores, nós explicamos algumas coisas que, inclusive, alguns não sabiam sobre nível, sobre tempo de negócio, e a gente explicou coisas sobre o negócio para eles. Falamos sobre o plano de carreira, quais eram as estratégias que a gente precisa tomar a partir de agora. Mas adiantando para vocês, todo mundo aqui que é assistente supervisor precisa se qualificar a supervisão. Precisa fechar os 10 C6, precisa, tem que estar na cabeça, 10 C6, 10 C6, 10 C6. Patrocinando, usando, distribuindo produtos. Nós precisamos formar supervisores agora, para que no dia 26 a gente enche a sala de supervisores para estar junto com a gente, ok? Entender como é que o bônus funciona, o bônus de incentivo, o que você está correndo para quê dentro do negócio? Para atingir o quê? Então, de antemão, nesse primeiro degrau, todos vocês que são assistentes de supervisor, precisa ter uma corrida agora para fechar a supervisão. E eu já falei, dá para fechar a supervisão hoje em um dia. Basta você contactar 30 pessoas para colocar numa reunião. Fazer uma listinha de nomes, 30 pessoas, coloca as pessoas lá, não vão todas, vão a metade, mas eu tenho certeza que 5 vão dizer sim. 5 dizendo sim, você já fecha a supervisão. Ou seja, dá para fazer isso de hoje para amanhã. Basta ter uma lista de nomes e falar com as pessoas, falar com muita gente, falar com muita gente. Olha, eu tenho uma oportunidade de fazer dinheiro rápido. Olha, eu tenho uma oportunidade de fazer dinheiro rápido. Não é ilegal, totalmente legal, honesto, moral, o negócio é incrível, eu gostei e eu acho que é a sua cara. Vem comigo. Vai ser hoje a tal hora. Define um horário com o seu patrocinador, um evento que esteja acontecendo. Faz isso acontecer rápido. Gente, nosso negócio é negócio de pessoas, não é negócio de produto. Contacte pessoas o tempo inteiro, tempo inteiro, tempo inteiro. Eu tenho 20 anos de negócio, estou mostrando plano praticamente todos os dias. 20 anos de negócio, então você que iniciou agora tem que estar mostrando 3, 4 por dia. Tem que dar velocidade nisso, ok? 7. Visão de longo prazo. Visão de longo prazo. Construa relacionamentos duradouros. Como se constrói um relacionamento duradouro, Marçal? Como construir um relacionamento duradouro? E aí eu vou dizer para você, essa informação, ela é uma das mais quentes do nosso negócio. É quando você realmente se importa com a outra pessoa. Quando você se importa com a outra pessoa e você sabe, pergunta o que você quer desse negócio, e ela diz para você, e você trabalha com ela até atingir essa meta,
e depois você cria uma outra meta, um outro resultado e vai atrás também, depois alcança, depois vai para outro resultado e alcança também. Se você faz isso, você está gerando um negócio a longo prazo. Gente, eu vou fazer agora, dia 2 ou 5 de julho agora, eu vou fazer 20 anos de negócio. Porque o meu empreendimento é duradouro, porque eu me importo com as pessoas. Ah, Marçal, uma vez eu recebi uma crítica muito boa e eu já vou avisar vocês. A pessoa falou o seguinte: quando eu estava no negócio, você falava comigo todos os dias. Depois que eu saí do negócio, você não me liga mais. E eu falei assim: exatamente, eu vou continuar sem te ligar. Não vou ligar, não. Por quê? Porque tem outras pessoas que precisam da minha ligação, você não precisa. E quem precisa da minha ligação está no negócio. Então, vou avisar logo para vocês. Quem parar de fazer o negócio aqui, pode ter certeza que vão acontecer duas coisas. Eu deixo de seguir a pessoa no Instagram e não falo com a pessoa, até ela vir voltar para o negócio. Ah, Marçal, isso é radical? Não, não é radical, não. É porque o meu tempo livre eu tenho que dedicar às pessoas que estão aqui, que são vocês. Eu vou ficar falando com a pessoa que saiu. Vou ficar falando com a pessoa que parou. Meu microfone está aberto? Tá. Tá. Desculpa. Eu saí, eu fiquei afastada, na verdade, e se não fosse o André me dar um apoio, eu não voltaria. Então, eu acho que aí seria, né, uma questão de opinião, assim. Mas, às vezes, a pessoa está precisando de um impulso para voltar. Sabe aquele negócio de você correr atrás da ovelhinha perdida? Pode parecer perda de tempo, mas às vezes você está ganhando um rebanho inteiro. Mas é porque as informações. Então, vamos lá. Então, talvez eu não me fiz entender direito. O que eu falo para vocês é: eu tenho pessoas, por exemplo, eu tenho vários gerentes. Nós já formamos já centenas de gerentes. Se eu não me engano, 200. 200 gerentes na organização como um todo. Dentro desses 200 gerentes que a gente já formou, nesses 20 anos, eu sei que aquele ali nunca mais volta para o negócio. Eu sei quem, tem eu sei quem, pessoas e pessoas. eu sei quem são as pessoas. Então, eu não vou ficar ligando para ele. Um exemplo para vocês. O Elcio, ele ficou fora do negócio, ele continuava fechando ali a produtividade dele, o Elcio sempre produziu, mas ele não estava no sistema. Mas eu falava com ele praticamente toda semana. Não falando de negócio, falando como é que tá a esposa, como é que tá as crianças, como é que tá a vida, como é que tá isso, como é que tá aquilo. E às vezes tocava: você está perdido fora desse negócio. Você precisa voltar para você fazer dinheiro. E se você voltar, você vai ser grande dentro do negócio novamente. E ele duvidando dele mesmo. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Foram anos falando com o Elcio. Aí sim você está certo. Você e aí eu consegui trazer o Elcio de novo. E vou falar: ele já é grande, é Safira, vai se tornar Safira Diamante rápido, porque ele tem uma velocidade muito grande. E por que eu queria que ele voltasse? Porque ele vai ajudar a todo mundo aqui a ser rápido também, porque ele é rápido. Você sabia o potencial dele, exatamente. Outra coisa, com quem eu falo? Por exemplo, eu tenho minha rede social, eu posto alguma coisa, a pessoa vai lá, curte, a pessoa vê, a pessoa dá o joinha, eu vou lá e falo com ela: e aí, como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá a vida? Como é que tá a família? Mas eu não vou atrás de pessoas que não estão me vendo, não estão acontecendo o que está acontecendo comigo. Então, por quê? Porque também não tem tempo suficiente. Eu preciso determinar tempo para quem? Para a rede e para as novas pessoas. Hoje a gente tem um grupo novo, trabalhando, fechando supervisão, crescendo dentro do negócio. Então, a gente vai dividindo os tempos para cada pessoa. Então, não tem tempo hábil para falar. Por exemplo, na minha organização hoje, se eu não me engano, tem mais de 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. Então, dá para falar com todo mundo? Não dá. Então, eu preciso focar em quem? Quem está aqui. Eu preciso focar em quem está aqui. Então, quem está aqui é prioridade. As outras pessoas, quando sobra um tempo, eu vou lá: opa, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? Como é que está a vida? Como é que está a família? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Beleza, um abraço, tchau, sucesso. Tchau. É assim que a gente faz. Foco na construção contínua do negócio. Foco na construção contínua do negócio. Sempre meta, pessoal. Meta. Estamos no negócio de números.
Precisamos atingir a minha meta, a sua meta. Qual é a sua meta desse mês? Você está trabalhando para quê? Mais uma vez, para todo mundo aqui, supervisão, 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 supervisão. É a meta de todos agora. Todo mundo tem a mesma meta agora. Supervisão, 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 supervisão. Clareza de propósito e constância. Por que eu estou aqui? Por que Marcelo Marçal está aqui? O que Marcelo Marçal quer? Marcelo Marçal quer se tornar gerente de diamante. Para que Marcelo Marçal se torne gerente de diamante, eu preciso formar vocês gerentes. Porque se eu formo vocês gerentes, ganhando aí 5 mil, 10 mil, 15 mil reais por mês, o que vai acontecer com a gente? A gente forma um time mais forte, a gente tem mais autoridade. Mais autoridade, a gente consegue influenciar mais pessoas vêm para o negócio, a gente inicia nova pessoa, aquela pessoa começa a colocar dinheiro dentro de casa, e aí você escuta o que eu escutei mês passado, a pessoa fala assim, Marcelo, fazia muito tempo que eu não via 5 mil reais livres na minha conta. Isso é incrível, escutar isso. Pô, Marcelo, faz muito tempo que eu não via 5 mil reais livres na minha conta. Isso é sensacional, escutar isso. Eu quero escutar isso todos os dias, de pessoas que fecharam agora 10 mil reais em 90 dias. 10 mil reais em 90 dias, Marcelo. Do que eu já ganhei do dia 1 até agora, já fizemos já mais de 10 mil reais. Eu falei assim, caramba, tudo isso. Então, o que é o nosso negócio? Influenciar na vida das pessoas para que ela coloque dinheiro na casa delas. É isso. E você precisa fazer esse papel também, influenciar na casa das pessoas, para que elas coloquem dinheiro. A Forever abasteça a vida delas. A Forever coloca dinheiro na casa delas. Para que elas façam isso, elas precisam fazer um passo a passo. Lista de nomes. Grupo A, Grupo B. Grupo A, sistema. Grupo B, você fala. Só fazendo isso, vocês serão grandes dentro desse negócio. Só fazendo isso, vocês serão grandes dentro desse negócio. Ok? Ok. Pessoal, pode interromper a gravação.